Então, aqui, recapitulando, padrão bíblico de pastoreio, segundo esse texto que nós estamos lendo em 1 Pedro 5, do versículo 1 ao versículo 4. Primeira coisa que o apóstolo Pedro está demonstrando nessa passagem: não por constrangimento, mas espontaneamente. Segunda coisa, não por sórdiga ganância, mas de boa vontade. Terceira coisa, não como dominadores, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então vamos lá. Pastores não são donos do rebanho. O rebanho foi confiados a ele. Os rebanhos foram confiados aos pastores, mas pertencem a Deus. Pastores guiam, aconselham, alimentam, protegem, mas não podem controlar a vida das pessoas. Certo? É muito mais trabalhoso, mas o modelo bíblico é ser modelo, é ser exemplo. Amém? Olha o que Ezequiel, abra lá comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Vamos ler até o versículo, leremos até o versículo 8. Ezequiel 34, do 1 ao 8. Diz assim o texto bíblico: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes assim: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as outras feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas, porque por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Ai! Ai! Porque diz assim a palavra do Senhor: ai dos pastores. E meus irmãos, se tem uma coisa que não é boa a gente escutar de Deus, é o ai. Ai dos pastores, que não apacentam as ovelhas, não buscam, não curam, não protegem, não guardam, não instruem, não direcionam, não resgatam. Antes querem exercer o que? Domínio sobre elas. O rebanho não é do pastor. O pastor, ele é um dispenseiro, um mordomo, um servo de Deus. O rebanho é do Senhor Jesus. Amém? Então, entendendo isso, eu quero agora aprofundar um pouquinho mais com vocês, falando sobre as marcas do ministério pastoral. O que evidencia como que o ministério pastoral ele deve ser fluido e frutificado. Primeira coisa, o pastor
ele é um mestre, um pregador da palavra, ele é um professor, ele é um pregador da palavra, ele é um ensinador da palavra. Ele deve ser equipado com a palavra da sabedoria, com a palavra de conhecimento, e mesmo com línguas e interpretação. Amém? E esses dons, eles não são tão espetaculares na manifestação através do pastor, quanto o são através do profeta, embora eles estejam em operação. Amém? Mas eles são evidentes na vida de um pastor também. O ministério pastoral é o ofício que mais se identifica com a localidade geográfica. Uma pessoa chamada para ser um pastor, ela deve se estabelecer na localidade do rebanho, que o Senhor o chamou e o propositou para isso. O pastor, ele deve ter um coração pastoral. É necessário um coração de pastor para cuidar dos bebês em Cristo, para amá-los, para nutri-los com a palavra, para sustentá-los, enquanto ainda eles estão tentando andar. Um coração pastoral precisa efetivamente cuidar, ter um zelo, um cuidado, um amor e uma vontade efetivamente de cuidar dos bebês espirituais. E cuidar de bebê, as mamães aqui bem o sabem, dá trabalho. O trabalho é dobrado, triplicado, quadruplicado. Os pastores, eles devem ser leais ao rebanho. E às vezes, e muitas vezes, até o ponto de se privarem de muitas coisas por causa das próprias ovelhas. O modelo que Jesus estabeleceu, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, aos chamados para o pastorado, espere que Deus o ajude. Treine o seu espírito para ser sensível ao Espírito Santo. Espere que o Espírito Santo se manifeste por meio de você e lhe use para a sua glória. Amém? Mas preste atenção a Ele, renda-se a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Outro ponto importante. O pastor, ele deve ser sustentado pelo seu rebanho. Isso está lá, o apóstolo Paulo instruiu isso de maneira muito clara à igreja de Coríntios. E ele falou assim, abra lá comigo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 14. Diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha o quão isso é sério. Foi uma ordem do Senhor. O Senhor não deu uma alternativa para ele. Foi uma ordem para ele. Para aqueles que pregam o Evangelho, para aqueles que exercem o ministério pastoral local, que pastoreiam uma igreja local, que vivam do Evangelho. Olha o que está escrito, abra lá comigo em 1 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Aqui a gente encerra o ministério pastoral e vamos entrar no ministério do mestre. Primeira Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários
Algumas versões dizem os presbíteros, outras versões dizem os pastores. Eu já expliquei para vocês, a palavra é a mesma. Que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os pastores que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, especialmente aqueles que se cansam, se dedicam e se envolvem e realmente dão a sua vida para pregar a palavra e para ensinar a palavra. Paulo falou para Timóteo, devem ser considerados dignos de honorários dobrados os pastores, principalmente aqueles que pregam e aqueles que ensinam a palavra. Então ele falou, os ministros devem ser e viver do ministério, do evangelho. Aqueles que pregam o evangelho têm que viver do evangelho. Mas em especial os pastores devem ser dignos de duplos honorários. Especialmente porque esses são aqueles que ensinam a palavra e pregam a palavra. Amém? Então esse é o padrão bíblico para o ofício pastoral. Mas aí você vai perguntar, mas pastor, tudo bem, tem pastor que nem eu, é bivocacionado, tem atividades ainda empresariais, etc, etc. Amém. Agora, existe também um processo, certo? Existe um processo a ser implantado e seguido. Porque dentro do propósito de Deus, para o chamado para a obra também, nós temos que ter sabedoria dada por Deus, até que se cumpra na integralidade o propósito da palavra estabelecida. Ou seja, hoje já, no meu tempo, 80% é dedicado à atividade pastoral, ao governo da igreja. Entre 20% e 30% eu dedico ao ministério empresarial. Antigamente era o contrário. Mas hoje, como eu estou à frente, como cabeça da igreja, antes eu co-pastoreava. Eu tinha um pastor que estava como governo à frente da igreja. E todos os meus pastores que me pastorearam, eles se dedicavam integralmente ao ofício pastoral. Eles não tinham outra atividade. Eles viviam exclusivamente com os recursos financeiros para eles e para suas famílias da igreja, da obra. Né? Eu estou numa transição. Eu vim de uma atividade empresarial na implantação da igreja e estou fazendo isso. Mas eu entendo e creio, né, que, segundo também a instrução profética, a revelação profética que o Senhor já me deu, que o meu ofício empresarial, ele está sendo disseminado, ele está sendo passado, está sendo instruído, o legado, a unção que Deus me confiou, para os meus filhos serem continuadores e sucessores disso. Meus filhos espirituais, que vão avançar, que vão prosperar, que vão progredir e vão fazer tudo aquilo que tem que fazer para que eu possa cada vez mais me liberar e estar dedicado ao ensino, à pregação e ao ministério pastoral e apostólico, que foi o que o Senhor me chamou. Mas é um processo. Amém? Porque eu também não posso ser pesado para a igreja. E uma coisa que eu tomo muito cuidado é isso. Né? Muito pelo contrário. Hoje, na fase que nós estamos da nossa igreja, especificamente, né, particularmente, é o contrário. Né? A igreja é sustentada. Né? Ela não sustenta. Amém? Mas isso é algo que vai estabelecer uma progressão. É um processo.
Amém? Entendidos? Glória a Deus. Vamos avançar? Então vamos entrar agora falando sobre o ministério do mestre. E depois a gente entra falando sobre o ministério de socorros, de governos. Amém? Vamos falar sobre os exemplos do ministério de socorros, como diaconato, recepção, música, teatro, ministério de criança, né? E todos os departamentos e os ministérios que existem dentro de uma igreja, né? Amém? Falar um pouquinho também isso aqui, isso é fundamental. Depois eu vou entrar falando sobre o perfil de um ministro de louvor também, vou falar sobre o ministério da música. E isso aqui eu gostaria que Marcelo e Calidiane, vocês convocassem todos os membros do departamento de louvor da igreja, porque isso vai ser muito, muito, muito precioso para eles. Amém? Para todos vocês. Vou falar bastante sobre isso, né? Agora vamos falar no ofício do mestre, né? O ofício do mestre é o único que é mencionado nominalmente nos 3 trechos que abordam os dons dos ministérios, que é lá em Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28 e Romanos 12, do 4 ao 8. Amém? Vamos ver lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. 1 Coríntios 12:28 diz assim: e a uns estabeleceu Deus na igreja, principalmente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Romanos 12, 4, 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmerem em fazê-lo. Aqui, é o que ensina ao mestre, esmerem em fazê-lo. Os mestres, o mestre e o ensino da palavra abrangem um lugar bem definido e importante no Novo Testamento. Uma pessoa ela pode permanecer no ofício de pastor e de mestre, ou profeta e mestre, ou evangelista e mestre, e assim por diante. Em outras palavras, um ministro pode ocupar mais de um ofício. Amém? Isso que eu quero trazer para vocês. O ministro ele pode desenvolver e ocupar mais de um ofício, mas ele sempre vai ter um dos ofícios que vai ser o principal. Amém? Hoje, por exemplo, eu ocupo mais de um ofício. Ok? Mas o meu principal é o pastorado. Hoje. Então eu ocupo o ofício de mestre, o ofício evangelístico, o ofício apostólico e o ofício profético também. Mas o principal é o pastorado. Olha o que o livro de Atos, no capítulo 13, versículo 1, fala. Que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí ele estava falando, ele fala aqui no capítulo 11, lá na frente, atrás, aliás, de Barnabé. E dá o exemplo de Barnabé como mestre. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 11, versículo 22 em diante. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, o levou para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui estabeleceu-se o corpo de Cristo como cristãos na terra. A primeira vez que foram chamados cristãos na terra foi aqui, nessa passagem, Atos 11, 26. Amém? Então está falando aqui sobre o ofício de mestre, ensinando Barnabé. Paulo, por exemplo, ele era um profeta e era mestre também. Ele falou lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 12, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Já lá em Efésios 3:3, ele fala assim, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E aí, em 1 Timóteo 2:7, ele fala assim, para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então ele está falando aqui exatamente isso, ele foi constituído, designado para ser apóstolo e para ser mestre, e para ser um pregador, e para ser profeta. Né? E aí, tanto Barnabé quanto Paulo tornaram-se apóstolos. Né? Então, isso está lá escrito em Atos 14:14, diz assim, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando. Então, Barnabé era mestre, Paulo era profeta e mestre, e ambos foram levantados como apóstolos depois. Amém? Então é perfeitamente factível e possível, segundo a instrução bíblica que nós estamos conhecendo e estudando, que primeiro, você pode sim desempenhar vários ofícios ministeriais, mas sempre um estará em evidência de acordo com a etapa, com o ciclo do seu chamado e do propósito de Deus para a sua vida, ok? E o seu ofício ministerial, ele pode sim mudar, está aqui, né? Ele pode sim progredir e mudar. Eu já falei isso para vocês, eu tenho consciência que chegará um tempo em que o Senhor vai me destacar e vai me usar como apóstolo, certo? Mas não é hoje, mas eu tenho essa consciência. Então isso pode sim acontecer. Não é porque você foi chamado por um tempo como pastor que você vai morrer pastor, certo? E se você morrer como pastor, está tudo certo também, não é uma regra, certo? Mas existe sim uma instrução bíblica que nos ensina que você tanto pode ser chamado no ofício e ficar a sua carreira inteira na terra naquele ofício, como também você pode executar múltiplos ofícios e mudar os seus ofícios no decorrer da sua carreira. E isso é particular, isso é pessoal, de acordo com o chamado de cada um. O que vai determinar isso é o chamado de Deus para cada um de nós. Amém? Glória a Deus, está claro isso? Então, alguém que é mestre sem ser pastor, isto é, alguém que não tem a supervisão de um rebanho, usualmente tem um ministério itinerante pelas igrejas, ou seja, não é um ministério estacionado, é um ministério de campo, né? O ministério de ensino requer um dom divino, né? Um dom de ensino, é um dom de Deus. Amém? Geralmente o mestre e o profeta, eles têm um ministério itinerante, ou seja, eles ficam embaixo de uma cobertura de um pastor local, de uma igreja local, mas eles rodam muitas igrejas para ensinar e para também profetizar, para exercer o ofício profético, para anunciar e testificar as direções e as instruções de Deus. Amém? Geralmente, ele não é um ofício que ele se fixa numa igreja local para o desempenho do seu ofício. Geralmente ele tem um ministério que é itinerante, ele fica rodando as igrejas, apesar
de estar embaixo de uma supervisão, embaixo de uma cobertura pastoral de uma igreja local. Mas ele não é aquele ministro que geralmente ele fica fixado só na igreja, ele fica itinerante, ele fica rodando igrejas. Amém? Um mestre, ele não é um mestre meramente por habilidade natural ou inclinação natural para o ensino. Naturalmente, uma pessoa que conhece a Bíblia, ela pode ensinar o que sabe. Qualquer cristão pode e deve compartilhar com os outros o que sabe, ensinando e ajudando os outros. Amém? Mas isso não é o dom do ensino mencionado nas passagens, no qual o dom ministerial de mestre está relacionado. Amém? Esse é um dom de Deus. A inclinação e a capacidade natural podem fornecer um pano de fundo para esse dom. Porém, o dom de ensino não é natural. É um revestimento divino, uma unção divina de poder para ensinar a palavra de Deus. Nenhum ministério de ensino no poder do Espírito, ele é seco. Ele comunicará rios de águas vivas. Amém? Paulo descreveu o ministério de ensino como aquele que rega, como aquele que transborda rios de águas vivas. Amém? Ele falou lá em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou. Aqui ele estava trabalhando como evangelista e como um profeta. E Apolo, que era o parceiro dele, como mestre, ensinando a palavra. É aquele que rega, é aquele que rega a semente e faz transbordar o rio do Senhor sobre a semente. Amém? Apolo era um mestre da palavra. E ele foi descrito como um homem super poderoso e eloquente, né, nas Escrituras. Paulo disse que plantou a palavra no coração de Coríntios. E Apolo foi aquele que regou essa palavra. Ele estava se referindo ao ministério de mestre que Apolo exercia aqui. Essas pessoas já tinham crido na palavra pela graça. Elas já eram salvas, né? E colocando o seu dom de ensino em operação, Apolo as auxiliou e muito na progressão, no amadurecimento e no entendimento da palavra que havia sido plantada por Paulo no coração delas. Olha o que está escrito lá em Atos, capítulo 18, versículo 27. Atos 18, 27. Está falando aqui de Apolo, que querendo percorrer a Acaia, animaram-se muito os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, ele auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Então o ministério de mestre de Apolo, né, fez com que os irmãos de Acaia, ali naquela época, se desenvolvessem muito no conhecimento, na revelação, no crescimento, no amadurecimento da palavra que havia sido plantada no coração deles, que havia sido ensinada para eles. Amém? O trabalho de um mestre é edificar, não despedaçar. Glória a Deus. Também temos alguns mestres aqui. Dessa forma, o ensino da palavra jamais deve causar divisão numa igreja. Jamais. Um verdadeiro mestre do Evangelho da Paz nunca irá ensinar o erro doutrinário que causará divisão no corpo de Cristo. Isto não ocorrerá devido ao que ensina. Glória a Deus. Contudo, meus irmãos, prestem atenção nisso. Nós não podemos abrir mão dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Então,
qual é a instrução acerca desse assunto? Abra lá comigo em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então, qual é a base dos princípios elementares da doutrina de Cristo? Irmãos, seminário, estou aqui ensinando a vocês. Pergunta de seminário, discipulado básico para um ministro de Cristo. Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Pergunta básica de questionário de seminarista, aspirante a ministério, ministro e obreiro da casa do Senhor. Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Vamos lá. Vocês não estão lendo o texto aí não de Hebreus 6? Quem é que vai me falar aí? Vamos? Ah, não é possível. Vocês não estão com o texto aberto, então. Arrependimento. Arrependimento do quê? De obras da fé em Deus. De obras mortas. Mortas. Arrependimento de obras mortas. Outro ponto. Fé em Deus. Em Deus. Amém? Outro ponto. Abre o microfone aí e fala, Elô. Outro ponto. Fé em Deus. Doutrina dos batismos. Doutrina do quê? Imposição de mãos. Volta aí. Doutrina do quê? Dos batismos. Dos batismos. Então, batismos é mais de um. Amém? Amém. Quais são os batismos? O batismo do morreu a velha criatura e nasceu o novo homem, e o batismo do Espírito Santo. O batismo, morreu a velha criatura, nasceu o velho homem. Que batismo é esse? Quando a gente desce as águas. Batismo nas águas. Batismo nas águas e batismo no Espírito. O Espírito. Amém? Batismo em línguas também. O batismo no Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. É o que evidencia. É que, então, você foi batizado com o Espírito Santo, então você está falando em outras línguas. A evidência do batismo no Espírito é o falar em outras línguas. Amém? Então vamos voltar lá. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, ensino dos batismos, imposição de mãos, certo? Que mais? Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos e Juízo eterno. juízo eterno. Princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso aqui tem que saber na ponta da língua, ministros, obreiros da casa do Senhor. Amém? Perguntinha básica
de qualquer vestibular, de qualquer seminário bíblico, de qualquer discipulado bíblico, quais são os princípios básicos elementares da doutrina de Cristo? Você tem que saber a ponta da língua. Amém? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos. Amém? Que mais? Imposição de mãos. Imposição de mãos é princípio elementar da doutrina de Cristo, meus irmãos. Não é invenção de homem. Amém? Não é mera formalidade ou teatrinho que a gente faz imposição de mãos. Isso é princípio elementar da doutrina de Cristo. Imposição de mãos. Amém? Ressurreição dos mortos. Glória a Deus. E juízo eterno. Aleluia. Todos já estão sabendo, já vão passar de ano no seminário. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter prova, hein, irmãos? Falei para vocês que vai ter prova no final do ano, hein? Das 5 matérias que nós estudamos nesse ano aqui. Amém? Tem uma provinha básica de só umas 120 perguntas, mais ou menos. 20 perguntas para cada matéria. Não, vezes 5. Jesus, toma conta. 100 perguntas. 20 para cada matéria, amém? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Enem. Reassistir as 40 dias de jejum para passar na prova. Poxa. Não, filho, não adianta jejum não, tem que estudar mesmo. Rever as aulas. Glória a Deus. Meus amados, a revelação da palavra de Deus, ela marca o ministério do mestre. Os mestres, eles sempre devem estar abertos e prontos para receber a revelação da verdade da palavra de Deus. Porém, eles devem sempre se manter humildes, né? Porque o mestre é aquele que estuda muito, se aprofunda muito. Então, quanto mais ele se aprofunda, mais a revelação da palavra, aquilo que ele esmiuça a palavra, aquilo que está por trás da palavra, vai abrindo nos olhos dele. Então, isso é algo precioso da parte de Deus para o ministério do mestre. Porém, tem aqui um alerta: ele deve sempre tomar cuidado por causa da grande revelação que o Espírito lhe dá, pelo aprofundamento no estudo da palavra, de sempre se manter humilde. Quanto mais você aprende, mais você sabe que você sabe pouco. Amém? Então mantenha uma mente aberta, esteja sempre pronto para aprender, porque a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Ela é uma fonte inesgotável. Amém? Então vamos lá, perguntinha de novo, pergunta de vestibular, seminário bíblico de todos os obreiros e ministros da casa do Senhor. Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Pergunta básica do vestibular. Aleluia! Obras mortas, fé em Deus, doutrina do batismo, batismo na água e batismo no Espírito Santo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Aleluia! Guarda lá, textinho, Hebreus 6, capítulo 1 e Hebreus 6, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Amém? Princípios básicos da doutrina de Cristo. Todo cristão tem obrigação de saber. Princípio básico da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas. Fé em Deus. Amém? Doutrina dos batismos. Ensino dos batismos. Ou seja, batismo nas águas e batismo no Espírito. Está falando batismos. Não é um batismo, são batismos. E não é rebatizar, não é descer várias vezes a água. Amém? Glória a Deus. Uma vez que foi batizado, já está batizado. Glória a Deus. Então, batismos, ele se refere aos tipos de batismos. Glória a Deus. Então, tá bom. Que mais? Imposição de mãos. Como eu falei para vocês, a imposição de mãos, ela não é uma alegoria, não é um teatro, não é uma invenção, não é algo inventado por homem. É doutrina básica, de princípio elementar da doutrina de Cristo. Imposição de mãos. Imposição, por isso que eu sempre falo para vocês, cuidado com a imposição de mãos. Nós falamos na nossa igreja,
Não deixe qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Imposição de mãos, existe algo espiritual que é liberado pela imposição de mãos. É princípio da doutrina de Cristo. Quando a gente impõe as mãos sobre as pessoas, nós transferimos aquilo que a gente carrega para a vida das pessoas. Então, não deixem, em nome de Jesus, eu sempre ensino isso a vocês, qualquer um colocar a mão na cabeça de vocês. Amém? Porque você não sabe o que essa pessoa carrega, você não sabe como é que está a vida dessa pessoa, você não sabe qual é a doutrina que ela crê. Por mais que seja ministro, aqui na igreja só tem autoridade para impor mão aos ministros e às pessoas que eu convido, que eu tenho liberdade e que eu sei que podem impor. E mesmo assim, vocês já perceberam que esses mesmos, antes de colocar, de impor em mãos ou de fazer algum movimento desse, perguntam para mim se podem, se tem liberdade para fazer. Porque já entendem isso, tem maturidade como os ministros do Senhor, de saber. Por quê? Porque a responsabilidade do rebanho cai sobre mim. Entenderam? Então, cuidado. Certo? Não sejam ovelhas imaturas. Vocês não são ovelhas perdidas. Vocês fazem parte de um rebanho. Certo? Esse rebanho tem dono, é Jesus. E tem um cuidador, que é o seu pastor aqui nessa terra. Então, você não precisa ficar pedindo para nego impor as mãos sobre você. Cuidado com isso. Porque tem muito nego se arrebentando, porque está recebendo transferência errada. Amém? Glória a Deus. E aí, estou aqui. Eu estou com o meu celular ligado aqui. Essa aula aqui, o encontro de terça-feira, o estudo bíblico de terça-feira, para mim, não desmerecendo nenhum dos outros trabalhos da igreja, os cultos, etc, etc. Para mim, é o principal e o mais importante trabalho que nós temos. E eu já falei isso algumas vezes. E infelizmente, é o que menos as pessoas se dispõem a participar. Aqui é o mais importante. Não estou desmerecendo o culto, não estou desmerecendo o mover, não estou desmerecendo os outros trabalhos, nada disso. Mas aqui é a base, é o alimento, é o alicerce, é o direcionamento, é a instrução, é a correção. Aqui, estudo. Conhecereis a verdade vos libertará. Estudo. Crescei na graça e no entendimento. Estudo. Palavra. E aí, eu agora estou aqui, o celular ligado. Então, as nossas ovelhinhas estão aí nos grupos da própria igreja, mandando mensagem no grupo da própria igreja. Nós estamos falando aqui de estudo e de doutrina. Amém? E aí agora é o pastor falando e admoestando. Admoestar é chamar a atenção mesmo. Né? Ou seja, é o trabalho da igreja, que nós estamos aqui investindo tempo, dedicação, para ensinar, para fazer crescer, para fortalecer, para revigorar, para alimentar a ovelha, e a ovelha está lá. Mas a minha parte está aqui, estou fazendo. Amém? Então, um mestre ele sempre tem que ter a mente aberta e pronta para aprender mais e mais a cada dia. O ofício de mestre na igreja é mais importante do que o dom da operação, de milagre, do que o dom de curar. O mestre é mais importante para a igreja e para aqueles que já são salvos. A operação de milagres ou dons de curas com frequência indicam o ofício do evangelista, que não tem o foco na igreja, mas ele tem o foco o quê? No pecador. Ele tem o foco na pessoa, que ainda não é salva, que é o pecador.
Amém? Mas o mestre não, o mestre tem foco. O mestre tem foco naqueles que já são salvos. O foco do mestre é para a igreja. Amém? Quem é você? Então, para a igreja, o ensino é mais necessário, porque os santos, eles precisam ser edificados, eles precisam ser ensinados, eles precisam crescer no conhecimento, eles precisam ser amadurecidos pelo ensino da palavra. Além disso, a operação de milagres, os dons de curar, qualquer dom ou outro espiritual, eles nunca firmam um cristão na fé. A manifestação dos dons espirituais, eles não fazem um cristão se firmar na fé. Mas o ensino da palavra, sim, faz um cristão cada vez mais e mais se fundamentar naquele que é o único e insubstituível fundamento, Cristo Jesus, que é a própria palavra, o verbo que se fez carne. Entenderam porque eu acabei de falar para vocês que esse é o trabalho mais importante para a igreja? Porque é aqui que existe e se estabelece a fundamentação, através do ensino da palavra. É aqui que a gente se fundamenta, é aqui que a gente se revigora, é aqui que a gente se fortalece, é aqui que a gente é instruído. Porque o que o próprio Senhor falou? Meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Só que o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E por que muitas vezes a gente não vive em abundância? Porque não conhece a Escritura, então a gente perece. Amém? Glória a Deus. Então lembre-se, todos nós precisamos um dos outros. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Com isso encerramos então os 5 dons ministeriais.